está com dificuldades para encontrar artigos. Então, por isso que a metodologia adotada foi a partir de 2003. Ah, sim. Então, o que ela te responde, entendeu? Porque dependendo do tema que vocês escolhem para fazer, artigos mais recentes são mais difíceis de encontrar, tá? Geralmente, a orientação metodológica é essa, que a gente faça uma revisão dos 10 últimos anos, né? Que ficariam os artigos mais recentes, a gente colocaria dentro do nosso trabalho. Mas alguns temas não têm tantos estudos assim, então a gente tem que ampliar esse tempo, né? Aí é uma questão de conversar com o tutor. Entendi. Tá bom, Pro. Tá? Que mais, gente? Dúvidas? Vamos tirar as dúvidas. Vocês chegaram a verificar qual o seu tema, Ari? Fibromialgia e os benefícios do método Pilates. Tá. Você chegou a verificar naquele site dos descritores se tem alguma palavra-chave que você não está utilizando? Não, então eu acabei nem vendo que, como eu já tinha feito a fundamentação teórica, tudo, eu acabei que depois nem pesquisei, entendeu? Entendi. Mas agora eu vou ter que fazer isso para ver se eu consigo achar mais recente, né? Uhum. Porque às vezes o que acontece é que a gente não coloca as palavras-chave corretas, né? Que na verdade os autores mais usam, não é que tem errada ou certa, mas algumas palavras-chave são oficiais, vamos dizer assim. E às vezes a gente não usa na hora que a gente vai pesquisar. E dificulta a gente encontrar. Qual que é o site mesmo, Pro? Descritores em saúde, você vai lançar no Google. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá. Eu vou... Deixa eu partilhar minha tela aqui. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Tá. Então é esse aqui, ó. Tá? Descritores em saúde. Deixa eu ver que tem alguém para entrar. Vamos lá. Então, ó, vocês sempre lançam as palavras-chave que vocês mais utilizaram, tá? Então, fibromialgia. Ó, aí você tem o termo em inglês, que só muda, né, o Y ali. O descritor em português é fibromialgia. Mas, ó, você tá vendo que alguns autores vão utilizar fibrosite, síndrome da dor miofascial difusa. Talvez aqui, ó, com síndrome da dor miofascial difusa, você encontre artigos mais recentes. Pilates, acho que não vai ter muita diferença de... Método Pilates, técnicas de movimento do exercício, ó. Tá vendo? Para Pilates, ele já te dá outro descritor em inglês, ó. Exercise Movement Techniques. Então, talvez você utilizando esses outros descritores, você consiga achar mais artigos mais recentes. Entendi. Entendeu? Então, assim, toda vez que vocês vão buscar por artigos científicos, no tema que vocês estão realizando do TCC, entrem nesse site aqui dos descritores e verifiquem quais são as outras palavras que podem trazer artigos sobre Pilates, por exemplo. Então, aqui, talvez, se você utilizar técnicas de exercício de movimento
você encontre artigos sobre Pilates. Vai ter que fazer uma triagem, né? Isso não tem jeito. A gente tem que lançar o descritor e fazer a triagem do artigo que interessa para a gente. Mas é uma forma de vocês conseguirem visualizar se vocês estão realmente conseguindo puxar todos os artigos que tem sobre o assunto. O que mais vocês têm dúvidas? Vamos lá, gente. Eu preciso que vocês me norteiem com as dúvidas que vocês têm, porque senão a gente não consegue. Quais as dificuldades que vocês tiveram para fazer essa outra etapa? Sem dúvidas de metodologia? Todos estão no TCC1 ou tem gente no 2? Não. Estamos no 2, professora. Acho que tá todo mundo no 1. No 1, né? A maioria é do 1. Porque como a turma é mesclada, a gente precisa entender em que etapas de atividades vocês estão. Vocês entenderam como fazer a fundamentação teórica? É mais ou menos, que a minha ela mandou refazer. Mas qual foi a colocação que ela fez, Aguinaldo? Ela falou para melhorar a fundamentação para refazer mesmo. Depois eu até entro lá e vejo direito como que ela colocou, pro. Tá, mas daquela etapa que a gente tinha corrigido juntos, aquilo ela aceitou, ficou ok, aquela parte? Então, ela mandou refazer a metodologia. Tá, mas é porque tinham Era de 2000, ela deu 1.500. Tá. Ó, então vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui.
que já tá no banner, não dá para vocês verem. Vou abrir um projeto para mostrar. Ó, quando a gente faz, isso aqui como é um projeto de pesquisa prático, tem algumas coisas que são diferentes dos de vocês, tá? Mas sempre que vocês vão falar sobre metodologia, vocês vão colocar que a pesquisa ela será realizada. Por quê? Lembrem que nesse primeiro momento de TCC1, o que vocês estão enviando é um projeto, tá? Não é o trabalho concluído. Então, vocês não fizeram ainda, vocês estão elaborando, tá? Então, toda vez que vocês descrevem uma metodologia, vocês precisam colocar sempre no futuro. Isso vai mudar quando o trabalho estiver pronto. Quando estiver pronto, aí a pesquisa foi realizada, porque aí você já fez, tá? Quando a gente está falando de projeto, é o que eu farei ainda, ok? Então, é diferente a forma que a gente utiliza, tá? Nestes casos aqui, quando a gente tem, por exemplo, coisas práticas, aí a gente descreve o que a gente vai fazer, tá? O cronograma, ó, é do mesmo jeito. A gente sempre faz um cronograma completo, até o final. Que foi o que vocês enviaram agora, né? Inclusive para o segundo semestre. Ela deve ter pedido o cronograma completo, não foi isso? Foi sim. Por quê? Quando eu estou fazendo um projeto, eu já preciso mandar esse cronograma, que é o meu planejamento. Até onde eu vou com esse projeto aqui, quanto tempo eu tenho para fazer. E aí eu vou colocando dentro desse cronograma o meu planejamento, tá? É importante que vocês entendam essas etapas que são diferenciadas, tá? São diferentes que neste primeiro momento vocês estão fazendo uma projeção, é aquilo que vocês querem fazer. Num segundo momento, quando vocês entrarem para o TCC2, aí não, vocês já vão estar elaborando o trabalho em si. Neste primeiro momento, vocês estão elaborando uma estrutura para realizar o trabalho. Entendeu? É como se você estivesse fazendo a planta da casa. Você não construiu a casa ainda. Você só desenhou no papel aquilo que você vai fazer. A partir do momento que você vai no loja de material de construção e começa a comprar os materiais e fazer os alicerces, aí você está construindo o trabalho. Tudo bem? Sim. Então, assim, nesse primeiro momento, se vocês estiverem com um bom projeto, elaborem tudo da melhor maneira possível, porque
Isso facilita a próxima etapa de vocês no TCC2, tá? Fizer as coisas mais ou menos, aí você tem que corrigir tudo de novo no próximo. Não, o próximo é para dar andamento daí para frente, do que vocês já construíram de projeto para frente, tá? O que mais que vocês têm dúvidas, que vocês precisam que eu ajude vocês? Nada de dúvidas? Professora, Oi. voltando àquela questão da minha metodologia, eu abri aqui o meu trabalho e eu posso te passar o que ela pontuou? Sim. Então, ela colocou: as obras anteriores a 10 anos devem ser colocadas como de importância para a fundamentação do seu trabalho e escrever o sobrenome do autor e depois, entre parênteses, o ano da publicação. E aí, na metodologia, ela riscou 2003 e colocou 2010. Tá, ela indicou então para você o seguinte, Anne, se você vai usar, você pode usar no seu corpo de texto, se for algo muito importante como uma referência de base. Sabe aquela coisa assim, Guyton, que dentro da fisiologia é algo atemporal, não importa se você pegar de 2001, entendeu? Aí você pode utilizar dizendo o quê, ó? Por exemplo, devido à importância do trabalho do fisiologista Guyton, vale citar o seu estudo sobre tal assunto, e aí você descreve e coloca a referência dele. Entendeu? Você está justificando o porquê que você está utilizando uma referência mais antiga, daquela que você se propôs na metodologia. Entendi. Tá? Isso na fundamentação, né? Vou ter que fazer essa alteração nas citações. Nas citações. Só que aí, eu acho que isso é bastante arriscado, você deixar uma coisa escrita na metodologia e colocar outra coisa no texto. Por quê? Por exemplo, se você enviasse esse trabalho para mim, eu ia apontar para você isso como uma divergência de dados. Então, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: o trabalho de pesquisa acadêmico, de pesquisa científica, ele tem que ter uma fundamentação em que qualquer pessoa que leia consiga entender pela mesma ótica. Ela entende dessa maneira, né? É uma ideia que ela colocou para você se você precisar utilizar um mais antigo. Eu, por exemplo, já tenho uma outra visão. Eu acho que a gente tem que deixar dentro da metodologia tudo aquilo que a gente utilizou. Então, se eu vou fazer se eu vou usar um artigo de 2003, eu tenho que ter na minha metodologia que eu vou pegar artigos a partir de 2003. Sim, e foi assim que eu tinha colocado, né? Mas aí ela riscou. Então, aí você tem que ver, você tem muitos artigos antes de 2010? Eu tenho um de 2003 e um de 2004. Tá, que são muito importantes para o seu corpo de texto. É os que eu pesquisei que tem, né, que como é que eu falo? Com os nomes do que eu tô usando no meu artigo, entendeu? Porque é sempre bem separadinho os meus artigos. Então, eu peguei os que tem mais a ver com o meu tema. Uhum. Que são poucos. Entendi. Vamos ver uma coisa. Técnicas de exercício de movimento para primeiro.
Cinésio, exercício aeróbio de baixa intensidade, Pilates, 2016. Eu sugiro que você troque, ó, porque você tem, dependendo do que você utilizou desses, você nem vai precisar modificar muito o texto, ó. Esse eu utilizei. Então, você nem vai precisar modificar muito o texto, talvez. Eu vou fazer isso, Troque então. artigos por artigos que você já pegou sobre o tema e que são mais recentes. Eu tenho o de 2003, 2004 e o restante é tudo de 2016 para cima. São só esses dois mesmo. Mas pegando de 2010 para frente, como ela te sugeriu, só troca por artigos que você já tem. Provavelmente nos artigos mais novos que você já tem, você tem a mesma descrição que você usou dos de 2003, 2004. Uhum. Tá? Eu acho mais prudente. Por quê? Dependendo da avaliação, por exemplo, quando vocês vão ser avaliados pela banca examinadora, que vocês vão apresentar o trabalho de vocês, isso caracteriza para a maioria das pessoas como uma divergência metodológica. Quer dizer, você vai colocar na metodologia que você usou. Você pesquisou de 2010 até 2020. E aí você vai usar artigos de 2003, 2004. Mesmo que você fundamente no seu texto, eu acho que fica muito complicado. Uhum. Tá? Faça isso. Troque as coisas que você colocou por artigos mais recentes que você já tem. Tá bom. Obrigada. Tá? Que eu acho que é mais coerente. O que mais, gente? Isabela, seu trabalho tá pronto? Wellington, e o seu? Tainá, Ju, Professora, o Simone? meu falta fazer a introdução. Tá. Eu ia começar agora, mas eu não tô conseguindo pensar. Não tô conseguindo começar meu texto. Por quê? Sei lá. Eu demoro de conseguir começar. Depois que eu começo, eu consigo desenvolver. Na introdução, tem que ter citação obrigatoriamente ou não? Não é obrigatório. Você pode descrever com as suas palavras. Eu já gosto de, quer ver? Eu já gosto de, na minha introdução, utilizar já base científica. Aí também depende. Você vai ter tutores que dizem que não é para ter, não é que não é para ter, não é obrigatório. Tá? Então você pode fazer, ó. Mas você vai ver que, por exemplo, eu tenho alguns trechos, ó, da minha introdução, por exemplo, desse projeto. Isso aqui não é só meu, tá, gente? É meu e do professor Juraildo. Ó, então, na introdução aqui do nosso projeto, tá vendo? Tem partes que eu não tenho, ó. Tem partes que eu não tenho. E se for colocar, é melhor colocar indireta, né? Sim. Melhor que seja indireta. Evitem, gente, usar muitas referências, muitas citações diretas, tá? Não é legal. O legal é você escrever o trabalho com as suas palavras. Tá. Tá? E você, Wellington, tá conseguindo discorrer bem? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, eu consegui fazer certinho. Eu utilizei bastante artigos e artigos recentes. Eu fiz muitas citações indiretas e para mim deu tudo certo essa última etapa do trabalho. Que bom. Tudo certinho. Introdução, fundamentação, metodologia. Perfeito. Ótimo, parabéns. Tainá? Oi, Pro. E aí? Você, Tudo conseguindo certo, fazer e tudo você? tranquilo? Tá tudo bem com a senhora? Tudo, e você? Tá bem. Como é que foram as atividades de TCC? Muitas correções, tudo tranquilo, como foi? Tudo tranquilo, já entreguei toda a parte também. Tá. Agora só falta a última parte mesmo, né? Que é a quarta etapa. Tá, perfeito. E você, Ju?
Boa noite. Então, professora, eu estou fazendo o TCC2, né? E Tá. estou na consideração final, que eu estou com um pouquinho assim, de dificuldade para fazer esse consideração final. Por quê? Qual que é a sua dúvida, Ju? Então, porque assim, eu entendi, assim, pelo que a doutora falou, que eu tenho que falar se chegou, se eu conseguir chegar no meu objetivo, tudo isso, né, que eu tenho que escrever. Uhum. Só que eu tenho que colocar que ela é uma pesquisa que ainda tem que dar continuidade, alguma coisa assim. É isso que eu não sei como que, tipo, como que eu tenho que colocar, entendeu? Aqui, ó. Vou mostrar uma aqui para você tentar visualizar melhor Tá bom. a forma de colocar. Então, ó, a Tá bom. conclusão, você vai colocar aquilo que você chegou de conclusão do seu trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui era um trabalho prático, né, que falava sobre a questão dos sonos em universitários, ó. O sono encontra-se prejudicado, existe uma associação positiva em relação à qualidade do sono em níveis de depressão, ou seja, quanto pior a qualidade do sono, maiores os níveis de depressão. A mesma associação ocorre quando os níveis de traço de ansiedade e de depressão. Esses resultados sugerem que os universitários apresentaram maiores níveis de ansiedade como característica de sua personalidade e obtiveram níveis maiores de depressão. Porém, estudos com amostras maiores são necessários para compreender melhor as relações disso. Qual que é seu tema, Ju? O meu é sobre a qualidade de vida na ecoterapia em crianças com síndrome de Down. Tá. Então, dentro das suas considerações finais, você vai colocar o quê? Tudo o que você pesquisou no seu trabalho em relação à qualidade de vida e ecoterapia. Então, suponha, tá? Suponha que você fez o seu levantamento de referências bibliográficas e você encontrou que existe um benefício em várias áreas na qualidade de vida dessas crianças. Então, vamos supor, eu vou fazer um texto qualquer para você tentar entender, tá? Então, suponha que você chegou à seguinte conclusão do seu trabalho, ó. Através da utilização de ecoterapia, percebeu-se que as crianças obtêm melhora de sua qualidade de vida, pois melhoram coordenação, funcionalidade corporal, ativando assim uma independência maior, tanto para as crianças quanto para as suas famílias. Ponto. Essa é a sua conclusão, tá? Aí você pode finalizar de que maneira? Porém, mais estudos são necessários para que exista uma compreensão maior sobre como a ecoterapia impacta na qualidade de vida de crianças. Pronto, você só vai finalizar dizendo, porque o que a gente não pode dentro da conclusão? Você fechar como se o seu trabalho tivesse já tido ninguém mais precisasse pesquisar sobre isso, porque o que você já falou fosse suficiente, entendeu? Sim, entendi, professora. Então, sempre a gente vai finalizar deixando uma porta aberta para que uma próxima pessoa que queira fazer o mesmo trabalho que você tenha a possibilidade de continuar. Sim, obrigada, entendi. Tá bom? Uhum. Muito obrigada, professora. Nada. Simone. Oi, professora, boa noite. Boa noite. E aí? E o seu? O meu eu entreguei a introdução, né, que era a última parte, porém a minha tutora ainda ela não corrigiu. Aí ela não deu a resposta, eu enviei para ela dia 22, até o momento ela não respondeu. Ah, tá certo, então. Ainda tá no prazo dela te dar a devolutiva, né? É. Perfeito. Mas conseguiu fazer sem grandes dúvidas. Eu tentei, né? Vamos ver quando ela der a resposta. Eu tentei, é ótimo. Então tá bom. Gente, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês?
Da minha parte, é só isso, Pro, sobre as citações na introdução. Eu vou fazer minha introdução amanhã. Tá, as citações não são obrigatórias, Ina. Você pode usar Tá. como não, tá? Eu gosto sempre de... É que eu sou chata, né? Metodologicamente eu sou chata. Eu já gosto de fazer introdução com citação. Mas é uma coisa pessoal, né? Chatice pessoal mesmo. Tá bom. Ok. Mais alguém com dúvida? Não? Então, ok. Vamos finalizar, então? Acho que sim, Pro. O pessoal tá tudo Sim. quieto aí, tá todo mundo Ninguém tá com esclarecido. dúvida, então tá certo. A gente agenda a nossa próxima reunião não para a semana que vem, para outra, tá bom? Tá Não é nem bom. que não tá com dúvida, é que eu vou começar a terceira parte nesse fim de semana, que eu não tive tempo nem de olhar para ela ainda. Tá, mas qualquer coisa vocês me mandem por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, perfeito. Obrigada, gente. Tá, Pro. Obrigada. Boa noite.